Se você operou de catarata e sua visão não ficou boa, você está no lugar certo. Esse vídeo foi feito para você. Meu nome é Emerson Badaró. Eu sou médico oftalmologista na clínica Viver Oftalmologia, em Juiz de Fora, Minas Gerais. E esse canal aqui da Viver Oftalmologia, ele é um canal que é feito para você, que é aquela pessoa que teve algum problema visual e está com dúvida do que está acontecendo. Para você que fez uma cirurgia e por algum motivo o resultado visual não é o que você esperava. Para você que foi numa consulta e não teve a oportunidade, às vezes, de tirar uma dúvida com o médico porque não deu tempo ou porque você não lembrou de perguntar isso para o médico, você vai achar todas essas informações aqui no canal. Esse canal ele é feito para te trazer informação de alta qualidade e que seja relevante para você no seu dia a dia. Então, esse vídeo de hoje eu vou falar sobre algumas das principais causas de baixa de visão em quem já fez a cirurgia de catarata. Como eu sempre falo aqui no canal, em qualquer conteúdo que eu tenho aqui, a cirurgia de catarata ela é feita para dar certo. É uma cirurgia que é eletiva na maioria das pessoas, é uma cirurgia que os pacientes entram numa situação e eles saem melhores do que eles entraram, com um período perioperatório ali muito tranquilo para a grande maioria das pessoas. E existem algumas situações que podem acontecer com que a visão não fique boa da forma que a pessoa estava esperando. E é exatamente sobre isso que eu vou falar aqui. Eu vou trazer 5 causas aqui para você do que pode estar acontecendo. A primeira causa de todas, que é uma causa muito comum, é o fato de ficar com algum grau residual. E isso serve inclusive, para existir um alerta de que tem que haver um alinhamento de expectativa antes da cirurgia com relação ao resultado visual que vai acontecer no pós-operatório. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: digamos que o olho que vai ser operado, aquele olho, não pode receber uma lente intraocular específica que traga o melhor resultado visual, porque existe alguma condição específica naquele olho. Então, do que eu poderia estar falando aqui de exemplo? É uma pessoa que tem retinopatia diabética, uma pessoa que tem glaucoma, ou uma pessoa que tem alguma doença de mácula, uma doença de córnea. Qualquer doença desse tipo que eu estou falando pode ser um indício de que a lente intraocular que vai ser colocada não vai ser uma lente intraocular que vai corrigir todos os tipos de grau. E aí a pessoa faz a cirurgia, acaba a cirurgia e a pessoa fica com algum grau residual. E aí isso traz, às vezes, uma insatisfação para o paciente, mas é uma insatisfação que eu vejo que muitas vezes não justifica, no seguinte sentido, de que a visão ela ficou no melhor potencial dela, só não ficou exatamente como o paciente gostaria. E aí o que eu quero dizer com isso? Existem lentes especiais que podem corrigir com maior grau de precisão o resultado pós-operatório, diminuindo a necessidade do uso de óculos. E você tem que conversar com o seu médico antes da cirurgia para saber quais são as opções para você, quais são as opções de lente que são úteis para o seu caso e poder acontecer esse alinhamento de expectativas. Para você entender o que vai acontecer no pós-operatório. Se você vai ficar com grau residual, se você vai ter que usar óculos para longe, se você vai ter que usar óculos para perto, se você vai ter que usar óculos para tudo, ou se você vai ser uma dessas pessoas felizardas, que infelizmente hoje é muito comum, a pessoa que consegue realmente ficar sem óculos para praticamente nada, tá? Então, causa número 1 é a questão do grau residual, grau que fica no pós-operatório. Quando eu falo grau residual, existe também uma margem de erro que as lentes intraoculares podem corrigir. Algumas pessoas ficam com grau residual, e isso, qual que é o porém disso? O porém disso é que a pessoa vai ter que usar óculos no pós-operatório, tá? Então, essa é uma das causas de baixa de visão. É uma causa simples de ser corrigida, uma causa que a gente consegue corrigir com o uso do óculos, e que, se você alinhar com o seu médico a expectativa do pré-operatório para o resultado pós-operatório, do que você pode esperar, muitas vezes essa questão de expectativa de que a visão não ficou boa no pós-operatório, de que a visão ficou ruim, ela é eliminada porque o paciente já sabia do resultado que fosse chegar. Seja ele o resultado de ter que continuar usando óculos, ou seja, inclusive, o paciente que consegue efetivamente ficar sem o uso de óculos nenhum, tá? Então, essa é uma das causas de baixa de visão. Uma segunda causa de baixa de visão pós-cirurgia de catarata que eu quero falar com você é uma situação que se chama opacidade de cápsula posterior. A opacidade de cápsula consiste numa opacificação da cápsula do cristalino no período pós-operatório. Tá, doutora, eu não entendi o que você falou. Eu vou falar de novo.
Quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente retira o cristalino, que é a nossa lente natural, e com o envelhecimento, essa lente natural fica envelhecida e começa a ficar amarelada. Essa lente amarelada se chama catarata. Então, quando a gente faz a cirurgia de catarata, a gente retira essa nossa lente natural que tem dentro do olho, implanta uma lente artificial. E essa lente artificial é colocada dentro de um saco, uma cápsula. É um suporte que existe dentro do olho para a gente conseguir colocar a lente artificial lá dentro. E com o tempo, essa cápsula, esse saco, pode se tornar opaco. E aí muita gente chama isso de segunda catarata, catarata secundária, retornou a catarata, enfim, cada paciente dá um nome, as pessoas popularmente colocam nomes diferentes. Só que é uma situação muito diferente da catarata inicial, por quê? Porque a gente consegue corrigir isso sem cirurgia, tá? É um procedimento de laser que é feito no olho, naquela cápsula que está suja, e à medida que a gente faz a limpeza com o laser, a visão do paciente volta ao jeito que estava antes e a pessoa volta a enxergar normalmente, tá? É um procedimento que é comumente feito, é um procedimento indolor, não cirúrgico, ou seja, não precisa de cirurgia, não precisa de ir para o centro cirúrgico, não precisa de jejum, não precisa de nenhum cuidado grandioso, e é um procedimento que retorna a visão da pessoa com um grau muito grande de satisfação. Então fica essa dica aqui, opacidade de cápsula posterior como uma das causas de baixa de visão no período pós-operatório. Uma terceira causa de baixa de visão no pós-operatório de catarata que eu quero comentar com você é a situação que acontece com bastante frequência e muito mais frequente ainda em mulheres, tá? Em mulheres em idade pós-menopausa, que é olho seco, tá? Olho seco, o ressecamento ocular ou lacrimejamento excessivo também pode ser uma dessas causas, é a pessoa que fica com o olho seco e por ficar com o olho seco, aquele ali fica mais embaçado, a pessoa fica piscando muito e fica incomodada com aquilo ali, a visão fica embaçada no pós-operatório. Então, a mensagem que fica é: vai no seu médico, conversa com ele de novo, veja qual que é o colírio ideal para você usar e você entender como que você pode melhorar esse olho seco de uma forma tranquila. Muito comumente, assim, via de regra, as pessoas melhoram com colírios, e esses colírios têm um grau de satisfação, os pacientes ficam muito felizes e retornam a visão boa que eles tinham anteriormente também. Uma quarta causa de baixa de visão pós-cirurgia de catarata é uma situação que acontece, entre aspas, assim, com uma relativa frequência, que é a presença de lesão pré-existente, né? A presença de doenças pré-existentes à cirurgia. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, é a pessoa que já tinha glaucoma e fez a cirurgia de catarata. E aí, ao fazer a cirurgia de catarata, a visão dela não chega no 100%, mas não é porque deu alguma coisa errada na cirurgia, sim porque ela já tinha alguma condição ocular ali, que nesse exemplo que eu estou falando é o glaucoma. Existem outros exemplos que eu posso dar também. Pacientes com retinopatia diabética, pacientes com degeneração macular, pacientes com membranas epirretinianas, pacientes com buraco macular, pacientes com ceratocone, enfim, uma infinidade de doenças que podem estar naquele mesmo olho, naquele mesmo paciente, e fazer com que aquela visão no pós-operatório não chegue no 100%. E a isso a gente chama de doenças pré-existentes, tá? E uma última causa, a última causa que eu quero falar com vocês aqui é uma causa que, graças a Deus, é pouco frequente, mas que quando acontece pode ser uma causa muito preocupante, é a presença de inflamações oculares no pós-operatório e infecções. Não é comum o paciente pós-operatório de cirurgia de catarata ele ficar com dor no pós-operatório, ficar com o olho muito vermelho. Não é comum a visão piorar progressivamente. Principalmente nas primeiras 2 semanas de cirurgia, se isso acontece, o médico tem que ser visto novamente para poder entender se está acontecendo alguma coisa. Essa causa que eu estou falando é uma causa muito rara, é muito pouco comum, e ela se chama endoftalmite, que é a infecção intraocular no período pós-operatório. Ainda bem que ela é pouco comum, porque ela traz sim um resultado de preocupação de uma forma um pouco mais cuidadosa, e se o paciente estiver incomodado, estiver sentindo mal ali, principalmente nas primeiras 2 semanas, como eu estava falando, o oftalmologista tem que ser visto imediatamente para conseguir entender se tem alguma coisa que precisa ser feito. Então, muito bem. Então, eu passei aqui 5 causas de baixa de visão no período pós-operatório de cirurgia de catarata, causas comuns até causas muito pouco prováveis e raras. Como eu sempre trago a mensagem aqui no canal, o objetivo é tranquilizar vocês, para vocês entenderem que a cirurgia de catarata ela é feita para dar certo, e ela dá certo na imensa maioria das pessoas, tá? Se você está passando por esse período de pós-operatório, fique tranquilo,
converse com o seu médico de alguma dúvida que você tenha. Se você quiser marcar uma consulta comigo, eu atendo online e atendo presencial em Juiz de Fora. E o link para agendamento da consulta, se você quiser, tá aqui na descrição desse vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai passar pelo período de pós-operatório, para que ele possa tranquilizar as pessoas e elas possam entender que a cirurgia de catarata ela é ótima, ela melhora muito a qualidade de vida dos pacientes e traz um resultado visual muito bom. A gente se vê no próximo vídeo. Até breve, gente.